Nas dicas de programação de hoje a gente vai falar sobre orientação a objetos. Vou dar alguma ideia aqui de como criar uma classe, e a partir dela criar um objeto. E daí vamos tratar também dos conceitos, o que é uma classe, o que faz parte de uma classe. Para fazer esse exemplo a gente vai se basear num código que eu fiz há um tempo atrás, que é desse vídeo aqui, que é Arduino, liga, desliga, push button e debounce. Nesse vídeo aqui eu demonstrei como fazer para tratar a questão de debouncing de um botão, ou seja, como tratar as questões de ruído de um botão. Eu não vou entrar em detalhes agora de como que é a lógica, porque eu já tratei nesse vídeo. Então, se você não viu o vídeo, é interessante ver ele para a gente entender melhor o que a nossa classe vai fazer. Na época eu fiz o vídeo e eu disponibilizei o código aqui. Então, quem quiser o código original vai estar aqui. Está aqui o código. Só que esse código tem um problema. O Joel aqui, ele fez uma pergunta. Como que poderia acrescentar mais 2 botões? Então eu respondi para ele aqui, mas eu não pensei muito a respeito. Mas aí conforme eu dei uma analisada no código, eu vi que seria um pouco complicado para fazer esse mesmo código aqui para mais botões. Por quê? Porque eu teria que replicar as informações aqui das variáveis, teria que criar outras variáveis para controlar outros botões. E não são poucas, são 1, 2, 3, 4 variáveis aqui que são usadas para controlar esse botão. Bom, então qual que é a solução? A solução para isso é usar orientação a objeto. Então como que isso vai ser feito? Vamos lá, se a gente cria um projeto novo, a gente vai ter o que? Vai ter setup e loop. Compila, vai estar compilando, não vai ter erro, nada, está funcionando. Então por onde que a gente começa agora? A gente quer criar uma classe, não quer? Para quê? Para encapsular todos aqueles detalhes da programação de como tratar o botão. Quando a gente clicou no botão, quando a gente soltou um botão, se teve problema de ruído. Então tudo esse código que foi explicado nesse outro vídeo, agora vai ficar todo dentro de uma única classe. Então quando a gente for usar essa classe, a gente não precisa mais se preocupar com esses detalhes. E também quando for usar mais um botão, não precisa se preocupar em duplicar esse código, porque ele já está dentro da classe. Então basta eu criar um objeto para um botão. Se eu quiser um segundo botão, eu apenas crio um outro objeto daquela classe. Então isso fica muito mais fácil de eu reusar esse código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para criar uma classe é isso aqui. Class, vamos dar o nome dela de botão. E aqui, ok, aí a gente compila. Deu erro, por quê? Porque faltou um ponto e vírgula no final. Apesar daqui não precisar, na classe eu preciso. Então eu declaro com a classe criada agora. A gente precisa passar o código que tinha antes, que é desse código aqui, transformar ele em orientado a objeto. Então vamos lá, para isso a gente precisa então criar os atributos. O que são atributos? Os atributos em orientação a objetos são as variáveis, aquilo que a gente chamava antes de variável naquele outro código. Aqui a gente vai transformar em atributos, são atributos da classe. Então essas variáveis que tinha aqui, agora a gente vai transformar em atributos. Só que quando a gente está trabalhando com classe, a gente tem que tratar de uma questão. Os atributos dentro de uma classe, eles têm a questão da visibilidade, ou seja, quem pode acessá-los e modificá-los. Basicamente, eles podem ser privados ou públicos. Além de privado e público, há outros modos de visualização desses dados. Mas o privado, a diferença entre atributo privado e atributo público é que os privados, apenas a classe pode acessá-los e vê-los e modificar os valores. Então, como que a gente diferencia o que é privado de público? Então a gente vai usar essa palavrinha aqui, private, 2 pontos. Aqui dentro vão
os atributos e métodos privados e public para os atributos e métodos públicos. Os atributos públicos podem ser acessados de fora da classe e os atributos privados podem apenas ser acessados pela classe. Então a gente criou aqui o lugar onde vão ser declarados os atributos privados e público. Todas aquelas variáveis que a gente tinha antes serão colocadas como privados, ou seja, apenas a classe precisa acessar esses dados. Eles não precisam estar disponíveis para quem está usando a classe. Então vamos lá, eu vou copiar aqui, que eu já tenho eles prontos para não perder tempo digitando. Então o que acontece? Nós temos os atributos pino do botão. Veja que como eles são privados, eu estou declarando como um underline na frente em todos eles. Então assim eu consigo identificar mais fácil que são atributos privados. Então eu tenho o que? O pino. Eu tenho aqueles valores que antes eram variáveis, debounce delay, variáveis para processamento, leitura anterior, debounce, time último debounce e debounce ok. Essas são variáveis que são usadas para controle do código, para controlar aquilo que a gente quer que ele faz. A gente não vai se ater aos detalhes porque isso aqui está explicado lá no outro código. Se alguém quiser entender, basta dar uma olhada lá. Então esses são os atributos privados, aliás. Então vamos compilar, vamos ver se está tudo certo, se não vai ter nenhum erro. Então, compilação terminada, ok, está perfeito. Bom, ainda faltam algumas coisas nessa classe chamada botão. Antes da gente pegar e dar continuidade à programação dela, vamos imaginar que ela já está pronta e que a partir de agora a gente vai querer usar ela, vai querer declarar uma variável para usar dentro aqui do loop e para controlar um determinado botão. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente queira declarar um objeto aqui. Então primeiro a gente vai declarar um ponteiro e vamos chamar de b. O que isso aqui significa? Que eu tenho um ponteiro para um objeto do tipo botão, que foi criado da classe botão que nós acabamos de criar. Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos instanciar um objeto da classe. A gente vai dizer assim, b vai receber new botão. Agora a gente vai compilar, vamos ver se esse código ainda está certo, se não tem nenhum erro. Bom, continua tudo certo, não tem nenhum problema até agora. Só que eu gostaria que acontecesse o seguinte, eu gostaria de, na hora de instanciar o objeto, eu já passar em que pino esse botão vai estar. Ou seja, eu já crio e já passo o pino. Então vamos dizer que seja no pino 11. Eu quero no pino 11. E eu também já quero passar esse valor aqui, que é o debounce delay. Lembra que antes, no outro código, nós tínhamos uma constante lá em cima do programa. Agora, esse valor aqui, ele é passado como parâmetro na hora que a gente cria o botão. Então vai ficar então a gente vai passar dessa maneira aqui, 100. Então nós estamos criando um botão no pino 11 que tem um debounce delay de 100 milissegundos. Ok. Se compilar agora, vai compilar? Não vai compilar. Por quê? Esse aqui é o construtor. Quando nós estávamos usando o construtor sem parâmetro, a gente estava utilizando o construtor padrão. Então a gente não declara o construtor automaticamente. É como se a gente criasse esse construtor aqui. Porém, nós estamos sobrescrevendo o construtor e criando um outro. Para isso, a gente vai ter que implementar isso aí. Como que faz isso? Então, a primeira coisa, a gente tem que declarar esse construtor. Como que se declara um construtor? A gente tem que colocar ele ou em private ou em public. No caso, nós vamos utilizar ele como público. Por quê? Porque a gente precisa usar ele fora da classe. Então a gente vai vir aqui e vai colocar. Como que se declara um construtor?
simplesmente dessa maneira. O mesmo nome da classe e vamos informar os parâmetros. É como uma função, como declarar uma função, da mesma maneira. Então o que eu preciso? Eu preciso passar o pino e eu preciso passar o debounce delay. Sim. Delay. Ok. Feito. Então tá. O que acontece? Vamos tentar compilar e vamos ver o que acontece. Ainda deu erro. Por que deu erro? Veja, a gente apenas declarou o método. A gente está dizendo, ó, tem um método aí que vai se chamar botão e que ele tem esses parâmetros. Na verdade, esse método é o método construtor. Toda classe tem um construtor, nós estamos declarando ela. Só que nós não implementamos ainda o código dela. Como que ela vai tratar esses parâmetros aqui que eu criei? Então é preciso fazer isso. Como que a gente faz isso? A gente vai vir daqui e vai dizer assim, vai digitar botão, dois pontos. Por que botão, dois pontos? Porque aqui a gente está dizendo para o código que a gente está fazendo código relacionado à classe botão. Então esse código que vai vir daqui para baixo é referente a isso aqui, ó. Então nós estamos implementando um método que foi declarado aqui. Veja que ele não fica dentro da classe, ele fica externo. Então por isso a gente diz assim, ó, a classe botão vai o construtor botão, aí a gente repete que agora estamos se referenciando a esse aqui. Com esses parâmetros vamos copiar e colar porque tem que ser igual. Ctrl C, Ctrl V. Vai ter esse código. Agora nós estamos dando um corpo, abrindo chave e fechando chave. Então o que vai acontecer lá dentro? Então eu vou dizer assim que pino botão é igual a pino. Mas quem que é esse pino botão? É aquele atributo lá em cima que é privado. Veja que na ordem construtora a gente passa e a própria classe acessa e altera essa variável aqui. Variável não, esse atributo. Então essa aqui é a vantagem de você ter métodos atributos privados e públicos, porque quem controla ela é só a própria classe. Então a própria classe vai fazer isso no momento de construir o objeto. E o outro aqui é o debounce delay, que a gente vai atribuir o valor debounce. Ok? Então vamos compilar agora. Vamos ver se vai funcionar. Legal, funcionou. Então a gente atendeu às necessidades que o compilador exige, aquilo que o mínimo que tem que ter para instanciar o objeto do jeito que a gente quer. Bom, então a gente tem um botão aqui. Ele ainda não está fazendo aquilo que a gente quer, mas como que a gente gostaria que esse objeto funcionasse? O que a gente gostaria que ele fizesse? Vamos então imaginar que já está pronto, da mesma maneira que a gente imaginou antes. Que chamadas que eu gostaria de ter aqui? Então vamos lá, eu vou dizer assim, eu gostaria que o botão funcionasse assim, que eu fizesse assim, if, eu vou fazer b, eu não posso usar ponto porque é ponteiro, tem que usar apontando para um método. A gente vai imaginar que já existe um método que ainda nós não declaramos aqui em cima. Mas que método poderia ser esse? Poderia ser eu quero saber se pressionou, se o botão pressionou, então faça alguma coisa. Vamos imaginar que quando pressionou eu quero que faça alguma coisa com o LED, então eu vou criar uma outra função que é chamada LED, vamos chamar de LED1. A gente vai ter um LED1, alguma funçãozinha aqui que trata LED1. Aqui embaixo a gente faz void LED1 e aqui vai estar o código dela. Então eu vou copiar e colar aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui pino LED1. Aí a gente teria que criar essa variável. Vamos criar ela também. Já vamos criar 3 variáveis para 3 LED. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Então a declaração do programa. Então vamos supor que a gente tem um LED no pino 8, um no 9 e um no pino 10. A gente vai ou ligar ou desligar o LED de acordo com o estado dele, o LED 1. Então na hora de usar esse objeto eu vou dizer assim, eu vou fazer um if, se B pressionou, o que é B pressionou? Ou seja, ele não estava pressionado e ele passou a ser pressionado. Eu quero que o LED 1 seja
chamado, ou seja, nesse momento vai inverter. Perceba que eu estou querendo saber o momento que pressionou e não se está pressionado. Então aqui nós temos a seguinte comparação. Eu quero saber o momento que foi pressionado. Se pressionou, altera o estado. Veja que a gente não está, essa função não vai me dizer se está pressionado. Ele vai me voltar true, o verdadeiro, quando ele sai do estado de não pressionado e passa para o estado de pressionado, ou seja, vai de 0 a 1. Enquanto ele estiver pressionado, vai continuar voltando, retornando false essa função. Então essa função é só para ver o evento de sair de pressionado e ir para pressionado. Ele é só executado uma vez. Então o que acontece? Então outra coisa que a gente quer saber é o momento que estava pressionado e soltou o botão, ou seja, quando soltou o botão. Então nós vamos vamos imaginar que a gente quisesse usar uma outra verificação para um segundo LED. Quando soltou, ou seja, o momento que estava pressionado e soltou. Aí nós vamos trabalhar inverter um LED 2. Então vamos supor que tivesse esse LED 1 e agora a gente cria uma outra função aqui para um LED 2. Mesma coisa. Veja que agora nós temos dois métodos ou duas funções. Eu quero saber se pressionou, eu quero saber se soltou. Isso aqui a gente vai precisar declarar esses métodos lá na classe, porque a gente ainda não tem eles. A gente está aqui apenas imaginando como eles vão ser chamados. Só que tem uma outra coisa que precisa ser feita aqui dentro do loop. A cada vez que o loop passa, eu preciso atualizar as informações para que eu possa ver se pressionou ou não. Então como que eu faço isso? A gente vai ter aqui um método chamado atualiza. Então esse método faz o que? Ele faz a leitura da situação do que está no botão 1 e atualiza as variáveis para saber se pressionou ou se soltou. Ou seja, é aqui dentro que vai estar toda a lógica de programação. Como que esse atualiza vai funcionar? Ele vai ser basicamente o que tinha no outro código aqui. Vai ser essa lógica aqui. Então nós vamos pegar toda essa lógica aqui que estava aqui e transformar ela para orientar o objeto. Então aqui, lembra que antes naquele outro vídeo era essa linha aqui que verificava se pressionou, ou seja, apertou o botão, estava 1 e foi para 0, e essa é a que verificava se soltou o botão. Então veja que aquilo que era de inverter a posição do LED, ele está misturado ela fica misturada com a lógica aqui do botão. Então vamos voltar aqui para o nosso código, para a nossa classe, e vamos fazer isso. Bom, então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é declarar os métodos que a gente vai usar. A gente criou mais 3 métodos: atualiza, pressionou e soltou. Então vamos vir aqui e vamos dizer assim: eu vou ter tipo void, uma função chamada atualiza. Estou declarando aqui. Eu vou ter uma função do tipo booleana, bool, que me diz se eu pressionou o botão. E eu tenho uma outra do tipo bool que me diz se soltou o botão. E a gente vai criar mais um para tratar desse pino LED 3, que eu ainda não criei aqui, não fiz a chamada dela, mas eu já vou criar aqui, que vai retornar um long que vai me dizer o tempo que ficou pressionado. Então eu vou chamar aqui tempo pressionado. Então esse método aqui vai retornar quanto tempo que o botão já ficou pressionado desde o momento que foi apertado. Então nós temos 4 métodos para tratar aqui. Se eu for tentar compilar, ele vai ter que retornar um erro compilando, ou seja, esses métodos aqui, eles foram declarados, mas eles ainda não foram
implementados. E eu preciso implementar esses métodos para que o código compile. Então vamos lá, como que a gente implementa esses métodos? Vamos começar pela void atualiza. Eu atualiza da seguinte maneira, a gente vai dizer void e eu vou dizer de que classe que eu estou tratando, dois pontos, e atualiza. Ok, agora eu já tenho um corpo para ela, mas o corpo está vazio. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para os demais. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. Esse aqui já foi, Ctrl C, Ctrl V. Apagar aqui, copiar esse. Ok, aí esse ponto e vírgula não tem. Bom, eu vou tentar compilar aqui, vamos ver o que vai dar. Compilou, não deu erro. Porém, eu fiz aquilo que o computador me pede, que é criar o corpo. Só que está tudo vazio. Veja que não tem código aqui, não tem código aqui, não tem código em lugar nenhum. Então vamos separar aqui. Um para cada um. Bom, então, a função principal aqui é a função atualiza. É essa que vai pegar todo esse código que estava aqui, que estava dentro do botão, que a gente tinha feito lá no botão 1, e vamos transformar ele num código que seja orientado a objeto. Veja que aqui nós tínhamos aquele problema de a lógica do botão estar misturado com a lógica do programa. Agora nós vamos separar isso. Eu vou pegar e vou copiar aqui. Eu já tenho o código tanto aqui, eu vou pegar e vou copiar e colar para ficar mais simples. Então vamos lá, vou colar. Vou vir aqui dentro e colo. Então esse é o código que atualiza. Eu já modifiquei aqui ela, coloquei as variáveis de acordo com o que está aqui o nome. Então está tudo certinho. A lógica dela é a mesma. O que mudou é que foi criado, veja que tem uma variável chamada pressionou e uma soltou, que é um momento que ele atualiza e seta a variável pressionou. Então essa variável pressionou a gente ainda não tem ela, que na verdade não é uma variável, é um atributo. Esse aqui está errado, era int. Okay. A gente vai ter mais uma chamada bool para essa pressionou e mais uma bool soltou. Então veja, aquele código que antes já fazia o invertir o sinal do LED, agora esse estado ele é salvo em uma variável, em um atributo que está aqui privado, fica interno, esse estado fica guardado. Então depois, quando eu quiser saber se pressionou ou não, eu vou vir aqui no pressionou, o que eu vou fazer? Simplesmente fazer return pressionou. E aqui no soltou, mesma coisa, return soltou, que é o que ficou gravado dentro dessas duas variáveis, ok? Bom, e agora temos que implementar esse aqui, que é o tempo que ficou pressionado, ou seja, quanto tempo ficou pressionado. Para isso eu vou dar um Ctrl C aqui no meu outro código que já está pronto, Ctrl C, Ctrl V para não digitar tudo. Então o que a gente faz? A gente pega a última leitura válida e desconta ela do tempo atual. Então vai retornar isso, caso exista uma leitura anterior. Se não tiver, a gente retorna 0, ou seja, se não tiver pressionado, retorna 0. E quando tiver pressionado, retorna o tempo que está pressionado. Então é essa funçãozinha aqui. Então agora nós implementamos os 4 métodos, ok? Vou compilar, vamos ver o que vai dar. Compilou, valeu, ok. Então a gente pode ver aqui que a nossa classe agora está completa, está fazendo exatamente aquilo que a gente quer que faça. Eu só vou utilizar o outro método também, se b tempo
Bom, então tá aí. Fizemos o método aqui, a verificação se ficou mais de 3 segundos pressionado, liga o LED 3. Opa, aqui tem que mudar para o LED 3. No momento que pressionou o botão, ele inverte o estado do LED 1, no momento que soltou ele inverte o estado do LED 2, e se fica mais de 3 segundos pressionado, ele liga o LED 3. Então LED 1, LED 2, LED 3, aqui está o tratamento para cada um deles. Então tá aqui muito simples, muito tudo funcionando e compilando. Bom, daqui para baixo é o código que usa o botão. Daqui para cima é a parte da classe que nós criamos para tratar do botão. Veja que esse código agora, se nós fizemos e declaramos um botão e usamos. Se nós quisermos usar um segundo botão, basta que nós fazermos isso, botão asterisco B2, por exemplo, B2, e aqui na hora de criar, fazer o seguinte, B2 igual botão 3, ou 12, vamos colocar aqui. Então veja que não precisei duplicar código nenhum. Para criar um outro botão, eu apenas criei o botão aqui e instanciei ele. Só. Mais nada. Aí eu faria aqui a lógica que eu quisesse ver. Por exemplo, se botão 2, B2 apontando para pressionou, quando pressionou eu quero que pressionou, eu quero que faça alguma coisa. Aí aqui vai ficar algum código. Então vou deixar aqui em branco, vamos tentar compilar. Compilou, funcionou, tranquilo. Então fica bem mais fácil reusar o código que a gente fez. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi mais uma dica de programação, agora com um pouco de noção de orientação a objeto. Orientação a objeto tem muito mais coisas para se aprender, então aqui foi só uma pincelada, uma ideia básica do que dá para fazer. Por exemplo, a partir daqui a gente pode criar bibliotecas. Sabe aquelas bibliotecas que a gente baixa na internet e usa? Então é mais ou menos aqui o caminho que a gente usa para fazer. Eu não vou tratar de como fazer isso agora, mas elas também se usam de orientação a objeto para disponibilizar mais facilmente o código que são usados em bibliotecas. Então, orientação a objeto vale a pena estudar. Quem pretende programar, vale muito a pena. Estudem o máximo que der. Tem muito mais coisa para aprender. Isso aqui é só para ter uma noção. Espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar isso de alguma forma para melhorar o código de vocês. Então, se gostaram, dá joinha, deem joinha, compartilhem. E é isso aí, valeu, obrigado.